Você está ouvindo um conteúdo exclusivo do canal Império da Consciência. Aqui você não encontra apenas palavras, encontra códigos de sabedoria, reunidos para elevar sua consciência, refinar sua disciplina e expandir seu potencial. Cada audição é uma semente plantada na mente, e o que você cultiva por dentro, transforma o que vive por fora. Lembre-se, quem transborda ativa uma das leis mais poderosas, verdadeira prosperidade. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém especial. Às vezes, um simples gesto pode acender uma nova consciência. Prepare-se, o conhecimento que vai mudar seu destino começa agora. O caos não te derruba, encontrando a fortaleza interior com Marco Aurélio. Lições práticas do imperador romano para uma vida resiliente. Introdução. Imagine a noite fria na fronteira de um império. Em meio à inquietação de um acampamento militar, um homem está sentado em uma tenda de campanha, sob a luz trêmula de uma lamparina a óleo. Este homem não é um simples soldado. Ele é a pessoa mais poderosa do mundo conhecido. Lá fora, a guerra contra as tribos germânicas ruge há anos. Na capital, Roma, a praga ceifa vidas aos milhares. Conspirações sussurram nos corredores do poder e a dor da perda pessoal o assombra. O caos, para ele, não é uma metáfora. É o ar que respira. O que ele escreve nesta noite fria, tão longe do conforto de casa? Ordens de batalha? Decretos imperiais? Não. Ele escreve para si mesmo. Um diário, um guia para fortalecer não o corpo, mas a alma. Este homem é Marco Aurélio. Imperador de Roma e um filósofo que enfrentou o caos em sua forma mais devastadora. Talvez o seu caos não envolva legiões e pragas. Talvez seja um caos de prazos impossíveis, de notificações que não param, de notícias que nos bombardeiam com medo e ansiedade. Talvez seja a incerteza sobre o futuro, o peso de uma decisão difícil, ou a dor de um coração partido. O cenário muda, mas a sensação de ser arrastado por uma correnteza de acontecimentos é a mesma. Este audiobook não é uma promessa de que o caos vai desaparecer da sua vida. Isso seria uma mentira. O caos, como Marco Aurélio nos ensina, é uma condição da existência. A promessa é outra, muito mais poderosa. É a promessa de que você pode construir algo dentro de si que o caos não pode tocar. Um lugar de força, clareza e paz inabalável. Marco Aurélio a chamava de sua cidadela interior. Ele nos mostrou que nossa maior força não reside em controlar o mundo lá fora, uma tarefa impossível, mas em dominar o universo aqui dentro, a nossa própria mente. Nas próximas faixas, vamos caminhar ao lado deste imperador filósofo. Vamos desvendar suas ferramentas, não como teorias antigas, mas como estratégias práticas e atemporais para a vida moderna. Prepare-se para descobrir que, não importa a força da tempestade lá fora, o caos não precisa te derrubar. Porque a sua fortaleza já existe. Nós apenas vamos encontrar as chaves para o portão. Capítulo 1 – A fortaleza que ninguém pode invadir. Pense no último dia em que tudo pareceu dar errado. O trânsito que não anda, o e-mail ríspido que chega sem aviso, o projeto que falha, a crítica que você não esperava. Nesses momentos, sentimos como se a nossa paz interior fosse roubada, como se fôssemos invadidos por uma força externa que nos deixa ansiosos, frustrados e impotentes. Nós acreditamos que a nossa felicidade e a nossa calma dependem diretamente do que acontece ao nosso redor. É aqui que Marco Aurélio nos oferece a primeira e mais fundamental chave para a resiliência. Ele nos diz, com uma clareza que atravessa os séculos: tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos exteriores. Percebe isso, e encontrarás a força. Repare bem na simplicidade radical desta ideia. Ele não diz para ignorar o que acontece. Ele diz para reconhecer onde reside o seu verdadeiro poder. Imagine que dentro de você existe uma fortaleza.
Uma cidadela. Ela não é feita de pedra e argamassa, mas de princípios, de perspectiva e de razão. Este é o seu refúgio sagrado, a sua cidadela interior. Lá fora, a tempestade do caos pode rugir. O trânsito pode parar, as pessoas podem ser rudes, os planos podem desmoronar. Isso é o clima, a paisagem externa. Ela está fora do seu controle. Mas a sua cidadela interior é o seu território soberano. Dentro de seus muros, quem governa é você. Lá dentro, você pode escolher a calma em vez da raiva, a clareza em vez da confusão, a aceitação em vez da resistência. O erro que cometemos é acreditar que a tempestade lá fora pode, por si só, destruir os muros aqui dentro. Mas isso é impossível. Um acontecimento externo, um insulto, um erro, uma perda, não tem poder para te ferir. O que te fere é a sua própria interpretação sobre ele. É o seu juízo que abre os portões e permite que a perturbação entre. Essa fortaleza não é um lugar para se esconder do mundo, mas um lugar onde você se fortalece para enfrentá-lo. É o seu centro de comando. Sempre que o mundo exterior se torna barulhento e opressor, você pode se retirar para este espaço por um instante. Um simples respirar fundo pode ser a porta de entrada. Nesse silêncio, você se lembra, o evento é uma coisa, a minha reação a ele é outra. Eu não controlo o primeiro, mas tenho domínio absoluto sobre a segunda. Esta é a primeira grande lição para que o caos não te derrube, entender que você carrega consigo um santuário inviolável. Um lugar que ninguém pode invadir, a menos que você mesmo entregue a chave. A porta desta fortaleza só abre por dentro. Capítulo 2. A ferramenta mais poderosa, separando fato de ficção. Agora que sabemos que a cidadela interior existe, a questão se torna prática. Como protegemos seus muros? Como impedimos que o pânico, a raiva e a ansiedade do mundo exterior violem a nossa paz? Marco Aurélio nos entrega a ferramenta mais fundamental para esta defesa, um filtro mental. Imagine que tudo o que acontece na sua vida passa por este filtro, que separa o mundo em apenas duas categorias: aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode. Nesta segunda categoria, a dos incontroláveis, está quase tudo: o clima, a economia, a opinião das outras pessoas, o trânsito, o fato de alguém ter te fechado na rua, o passado. Tentar lutar contra essas coisas, nos diz o imperador, é a definição da loucura. É como gritar com a chuva para que ela pare. É uma fonte garantida de frustração e sofrimento. Na primeira categoria, a daquilo que você controla, há poucas coisas, mas são as únicas que realmente importam: seus pensamentos, suas escolhas, seus princípios, suas ações e reações. Todo o seu poder, toda a sua energia, deve ser focado exclusivamente aqui. É aqui que a verdadeira magia acontece. Marco Aurélio nos lembra de uma verdade que ecoa os ensinamentos de outro grande estoico, Epicteto: o que te perturba não são as coisas, mas os teus julgamentos sobre elas. Vamos analisar isso. Um evento, em si, é neutro. Ele é apenas um fato. É a história que contamos a nós mesmos sobre esse evento que nos causa dor. Imagine que você foi demitido. O fato é: meu contrato de trabalho foi encerrado. Isso é objetivo, é o que aconteceu. A ficção, o juízo que nós adicionamos: sou assim, que desastre. Minha vida acabou. Eu sou um fracasso. Nunca mais vou encontrar nada igual. Esta história é a fonte do seu pânico, não o fato em si. O fato é a madeira. O juízo é o fogo que nós ateamos. A prática estoica, a defesa da sua cidadela, é fazer uma pausa e separar as duas coisas. Pergunte-se: o que realmente aconteceu aqui? E qual é a narrativa assustadora que a minha mente está criando ao redor disso? Ao fazer essa separação, você desarma o caos.
Você o reduz ao seu tamanho real. O desastre se transforma em uma situação. A catástrofe se torna um desafio. E um desafio é algo que você pode enfrentar, usando as ferramentas que você controla, sua resiliência, sua criatividade, sua coragem. Esta é a ferramenta mais poderosa no seu arsenal. Aprender a ver o mundo como ele é, nu e cru, sem as camadas de ficção e medo que projetamos sobre ele. É parar de desperdiçar energia no incontrolável e canalizá-la totalmente para a única coisa que importa: como você vai responder. Ao fazer isso, você não impede a tempestade de chegar, mas garante que os portões da sua cidadela permaneçam firmemente fechados. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto da sua resposta. Capítulo 3. O obstáculo é o caminho. Na nossa jornada, inevitavelmente encontramos barreiras. Um projeto que falha, uma promoção que não vem, um relacionamento que termina. A nossa reação instintiva é ver o obstáculo como um inimigo, um sinal de que estamos no caminho errado, um motivo para frustração ou para desistência. Nós o amaldiçoamos, resistimos a ele, lamentamos a sua existência. Mas Marco Aurélio nos convida a uma forma radical de alquimia mental. Ele nos presenteia com uma das ideias mais poderosas do estoicismo, uma frase que pode, por si só, transformar a sua vida. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Vamos descompactar essa ideia. O que o imperador está dizendo é que o obstáculo não está meramente bloqueando o seu caminho. Ele é o seu novo caminho. A dificuldade não é algo a ser contornado, mas algo a ser atravessado e utilizado. Imagine um incêndio. Podemos vê-lo como pura destruição. Mas o fogo também transforma a madeira em calor e luz. O estoico aprende a ser como o fogo. Ele aprende a pegar o obstáculo, a madeira seca da adversidade, e usá-lo como combustível para as suas próprias virtudes. Pense num projeto crucial no trabalho que fracassa inesperadamente. A reação comum é a busca por culpados, o desespero. A abordagem estoica é ver isso como uma lição forçada sobre fragilidade, uma oportunidade para praticar a humildade, para analisar os erros com clareza e para liderar a equipe com resiliência em vez de pânico. O fracasso se torna combustível para a sabedoria. Pense num conflito com alguém próximo. A raiva e o ressentimento são o caminho fácil. A abordagem estoica vê isso como um campo de treino para a paciência, a empatia e a comunicação clara. A dificuldade no relacionamento se torna o caminho para um vínculo mais forte e honesto. A pergunta-chave que você deve se fazer deixa de ser: por que isso está acontecendo comigo? Ela se transforma em: o que isso me permite fazer? Que virtude posso praticar aqui e agora? Paciência? Coragem? Perdão? Criatividade? Serenidade? Cada obstáculo é um convite para praticar uma delas. Eles não são punições do universo, são testes. São o fogo que forja o aço do nosso caráter. Sem resistência, o músculo não cresce. Sem desafios, a virtude não se revela. O caos não joga obstáculos em seu caminho para te derrubar. Ele os oferece como degraus. A sua tarefa não é desviar deles, mas aprender a pisar firme em cada um, usando o próprio desafio para se impulsionar para cima. O que quer que esteja bloqueando seu caminho hoje, olhe novamente. Não é um muro. É uma porta. E a chave é a sua própria percepção. Capítulo 4. O amor ao inevitável. Quantas vezes por dia travamos uma guerra silenciosa contra a realidade? A nossa mente é uma especialista em criar universos paralelos onde as coisas aconteceram de maneira diferente. E se eu não tivesse perdido aquele voo? E se aquele relacionamento não tivesse terminado? Por que isso teve que acontecer comigo, e agora?
Vivemos no reino do e se do deveria ter sido, um lugar de tormento autoimposto, onde somos os eternos advogados de acusação contra o destino. É para nos libertar desta prisão que Marco Aurélio e os estoicos nos oferecem a sua ferramenta mais transformadora, o seu ideal mais elevado, amor fati. O amor ao destino. Este conceito vai muito além da simples aceitação. Aceitar pode ser um ato passivo, feito com os dentes cerrados, um encolher de ombros resignado. Amor fati é um abraço. É um sim entusiástico e de coração aberto a tudo que a vida apresenta. Pense na sua vida como uma tapeçaria complexa que está sendo tecida. Nela, há fios de ouro da alegria, fios de prata da conquista, fios vibrantes do amor. Mas também há fios escuros do sofrimento, fios ásperos da perda e nós emaranhados do fracasso. A nossa tendência é querer arrancar esses fios escuros, desejando uma tapeçaria feita apenas de brilho. Mas, se fizéssemos isso, o que restaria? Um monte de fios soltos, sem forma, sem profundidade, sem história. A beleza da tapeçaria não está apenas nos fios de ouro, mas no contraste, na forma como os fios escuros realçam o brilho dos outros. Eles são essenciais para o desenho final. Amor fati é a sabedoria de olhar para a tapeçaria inteira da sua vida e amá-la não apesar dos fios escuros, mas por causa deles. Pense em um momento difícil do seu passado. Uma demissão que pareceu o fim do mundo, uma doença que te forçou a parar, um término que partiu seu coração. Na época, foi apenas dor. Mas olhe agora, com a perspectiva do tempo. Talvez aquela demissão tenha sido o desvio necessário que te levou à sua verdadeira vocação. Talvez aquela doença tenha te ensinado a cuidar do seu corpo e a valorizar cada dia. Talvez aquele coração partido tenha te ensinado sobre a sua própria força e o que você realmente busca no amor. O evento em si não era bom. Mas ele se tornou bom através de você. Através da sua capacidade de extrair significado, de aprender a lição, de se reconstruir de forma mais forte. Isso é amor fati em ação. Não se engane, isso não é ser passivo. Não significa não lutar por um futuro melhor. Você ainda age, você ainda se esforça, você ainda tenta curar o que está doente e consertar o que está quebrado. A diferença é que você faz tudo isso sem a carga da amargura e da resistência contra o que já é. Você aceita o campo de batalha como ele é, e então luta a melhor batalha que pode. Marco Aurélio, que enterrou múltiplos filhos, sua esposa, e incontáveis amigos, que lidou com guerra e praga, escreveu: não peça que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. Ele não estava escrevendo de uma poltrona confortável, ele estava no meio do fogo. Amar o destino é a alquimia final. É declarar que, se algo aconteceu, então era para ser meu. Se faz parte da minha história, então é meu combustível. O caos deixa de ser um adversário e se torna um parceiro de dança. E ao aprender a dançar com o inevitável, você encontra uma liberdade e uma paz que nada nem ninguém pode tirar de você. Você não está mais em guerra com a vida. Você se torna a própria vida. Capítulo 5 – A perspectiva do cosmos. Às vezes, um problema parece ocupar todo o espaço da nossa mente. Ele se torna a nossa realidade inteira. A preocupação com uma conta a pagar, a ansiedade antes de uma reunião importante, o ressentimento de uma discussão recente. Esses pensamentos giram e giram, crescendo em tamanho e importância até parecerem gigantescos, insuperáveis. Sentimos-nos sufocados, afogados no nosso pequeno drama pessoal. Quando se sentia assim, Marco Aurélio aplicava um dos mais belos e eficazes remédios da filosofia, ele praticava a visão do alto. Era um poderoso exercício de imaginação. Em sua mente, ele se convidava a deixar o seu corpo. Ele se via subindo, saindo da sua tenda no acampamento militar,
elevando-se acima do rio Danúbio e das florestas escuras. Ele continuava a subir, vendo todo o Império Romano como um simples remendo no mapa do mundo. Ele subia mais e mais, até que o planeta inteiro se tornava visível abaixo dele, uma pequena esfera azul e branca suspensa no silêncio infinito do espaço. Mas ele não parava aí. Ele continuava, vendo nosso Sol se tornar apenas mais uma estrela, a nossa galáxia um mero redemoinho de luz entre incontáveis outras. Ele se banhava no silêncio insondável e na vastidão do cosmos. E então, deste lugar de imensidão, ele olhava de volta. Ele tentava localizar aquele problema que antes o consumia. O que acontece com a sua ansiedade quando você a vê da lua? O que acontece com a raiva de uma ofensa quando você a contempla da perspectiva de 1 milhão de anos-luz? Ela se encolhe. A discussão acalorada se torna um sussurro inaudível. A preocupação financeira se torna um grão de poeira numa praia infinita. O ego ferido, que parecia tão grande e importante, se dissolve na vastidão do tempo. Este exercício não tem como objetivo invalidar os seus sentimentos ou diminuir a importância dos seus desafios. O objetivo é dar a eles a sua devida proporção. É lembrar a si mesmo que a sua vida, com todas as suas tragédias e triunfos, é um breve piscar de olhos na história do universo. Como o próprio Marco Aurélio escreveu, pense em toda a substância do universo, da qual você tem uma parte minúscula, e em todo o tempo, do qual um breve e momentâneo intervalo lhe foi atribuído. O caos do nosso dia a dia é real. Mas ele é um pequeno drama acontecendo num palco imenso. A visão do alto nos permite, por um momento, subir até as galerias superiores do teatro e ver a peça inteira. De lá, percebemos que a cena que nos aflige é apenas isso, uma cena. E que o espetáculo é muito, muito maior. Ao praticar a visão do alto, você não elimina os problemas, mas retira deles o poder de dominar a sua alma. Você os coloca no seu devido lugar, liberando espaço na sua cidadela interior para o que realmente importa, a clareza, a calma e a ação correta. Capítulo 6. Lembre-se da morte. Em nossa cultura moderna, a morte é um tabu. Nós a escondemos, a evitamos, falamos sobre ela em sussurros e eufemismos. É vista como um fracasso, um final trágico, algo a ser temido e ignorado pelo maior tempo possível. Os estoicos, no entanto, caminhavam na direção oposta. Eles não apenas confrontavam a mortalidade, como a abraçavam como a sua mais poderosa conselheira. Eles tinham uma prática diária, uma frase que repetiam para si mesmos como um mantra, memento mori. Lembre-se da morte. Isso pode soar mórbido, mas a intenção é exatamente o contrário. Não é um convite para a depressão, mas um chamado urgente para a vida. Pense nisso, é a finitude que dá valor às coisas. Uma rosa é bela precisamente porque murchará. Uma melodia nos toca porque tem um fim. Se tivéssemos todo o tempo do mundo, se a vida fosse infinita, a procrastinação seria a nossa lei universal. Para que fazer hoje o que podemos deixar para um dos incontáveis amanhãs? A consciência da morte é o antídoto definitivo para a trivialidade. É o filtro que separa o que é essencial do que é ruído. Marco Aurélio escreveu em seu diário, como uma ordem direta para si mesmo, você poderia deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Imagine aplicar essa frase como uma lente para o seu dia. Você está preso no trânsito, furioso com o motorista à sua frente. Lembre-se da morte. Esse momento de raiva é realmente como você quer gastar um dos seus preciosos e contados minutos na Terra? Você está adiando uma conversa importante com alguém que ama, por medo ou por orgulho. Lembre-se da morte. Você tem a garantia de que terá outra oportunidade amanhã? Você está consumido pela ansiedade sobre a opinião dos outros, paralisado pelo medo do que vão pensar. Lembre-se da morte. Daqui a 100 anos,
essas opiniões, e as pessoas que as detinham, terão virado pó. Por que dar a elas o poder de ditar a sua única e finita vida? Memento Mori não nos empurra para o desespero, mas nos liberta. Liberta-nos da tirania das pequenas coisas. O caos do dia a dia, as ofensas, as preocupações mesquinhas, os rancores, perde a sua força quando confrontado com a imensidão da nossa não existência. Esta prática nos força a fazer as perguntas mais importantes: eu estou vivendo de acordo com os meus valores? Estou sendo a pessoa que quero ser? Estou dedicando meu tempo e minha energia ao que verdadeiramente importa? Não se trata de viver com medo, mas com urgência e propósito. É trocar a ansiedade sobre o futuro pela apreciação do presente. É a compreensão de que cada momento é um presente inestimável, não porque pode ser o último, mas porque ele é este, aqui e agora, e nunca mais se repetirá. O caos próspera na nossa ilusão de que temos tempo de sobra. Ele nos engana, nos fazendo acreditar que as trivialidades são importantes. Memento Mori é a agulha que fura essa ilusão. É o lembrete final e mais poderoso de que a vida não é um ensaio. O espetáculo está acontecendo agora. Viva-o plenamente. Conclusão: o imperador da sua própria mente. Chegamos ao final da nossa jornada, mas ao início de uma nova prática. Caminhamos pelas trilhas poeirentas de um acampamento militar romano e descobrimos que as reflexões de um imperador de quase 2000 anos atrás são, na verdade, um manual de instruções para nossa alma no século XXI. O caos, como vimos, nunca irá realmente desaparecer. A tempestade continuará a se formar no horizonte. As ondas da vida, com suas perdas, seus desafios e suas incertezas, continuarão a quebrar na praia da nossa existência. A promessa do estoicismo nunca foi a de acalmar o mar. A promessa foi a de nos ensinar a construir um navio inafundável. Hoje, você recebeu as plantas para construir esse navio. Primeiro, você redescobriu a sua cidadela interior, aquele santuário inviolável de paz e razão que você carrega consigo a cada instante. Um lugar para onde se retirar, se reagrupar e lembrar quem está no comando. Depois, você recebeu a ferramenta mais poderosa para proteger essa fortaleza, o poder da percepção. A habilidade de separar o fato da ficção, de focar sua energia apenas no que pode controlar e deixar o resto ir. Você aprendeu a alquimia de transformar veneno em remédio, ao ver que o obstáculo é o caminho. Cada dificuldade não é um muro, mas um degrau, uma oportunidade para praticar a virtude e forjar o seu caráter. Você deu o passo mais corajoso de todos ao abraçar o amor fati, o amor ao destino. A sabedoria de não apenas aceitar, mas amar cada fio da sua tapeçaria, entendendo que tudo, absolutamente tudo, te trouxe até aqui e te tornou quem você é. Você aprendeu a encolher seus problemas à sua devida proporção, adotando a visão do alto, lembrando-se da sua pequena, mais bela, parte no grande espetáculo do cosmos. E, finalmente, você recebeu o presente da urgência e do propósito ao se lembrar da morte com Memento Mori. Não como algo a ser temido, mas como o catalisador que te impulsiona a viver com autenticidade, coragem e amor, aqui e agora. Essas não são apenas ideias para serem admiradas. São ferramentas para serem usadas. Elas são como músculos, só se fortalecem com o exercício diário. Na fila do supermercado, numa reunião tensa, numa conversa difícil. É aí que a filosofia ganha vida. Marco Aurélio não governava apenas o Império Romano. Primeiro e antes de tudo, ele se esforçava para governar o império da sua própria mente. Essa é a sua herança. Esse é o seu poder. O caos não vai te derrubar. Não porque ele deixará de tentar, mas porque a sua base agora é inabalável. Você não é mais uma folha ao vento, à mercê da tempestade. Você é a árvore, com raízes profundas fincadas na sabedoria, na razão e na serenidade.
Você é o imperador do seu próprio reino. Governe o bem.